Iniciemos então o estudo do tema Ética e OAB, aqui o capítulo 1, Estrutura da OAB. Natureza jurídica. A natureza jurídica da OAB, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é uma entidade sui generis, ímpar no rol das personalidades jurídicas. Sui generis significa caráter único, peculiar, sem semelhantes, é um órgão único, não tem nenhum semelhante a ele. Características: é um serviço público independente, possui forma federativa, possui personalidade jurídica e tem imunidade tributária total, que é o entendimento do STF nesse recurso extraordinário. Órgãos da OAB: Conselho Federal, Conselhos Seccionais, Subseções e Caixas de Assistência dos Advogados. Próximos temas aqui. Então começamos pelo Conselho Federal. É o órgão supremo da OAB. Possui personalidade jurídica e tem a sua sede em Brasília. Como competências: alterar o Código de Ética e Disciplina e o Regimento Geral da OAB, representar os advogados em eventos e órgãos internacionais, elaborar listas de advogados, certamente para compor os tribunais superiores, ajuizar as ações diretas de inconstitucionalidade. Tem lá no Supremo Tribunal Federal quem pode ajuizar, as pessoas que podem ajuizar essa ação, entre elas é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Autorizar a alienação de seus bens imóveis. Aqui órgãos do Conselho Federal. O Conselho Federal também é subdividido em órgãos. Nós temos o Conselho Pleno, é composto pelo presidente, que preside o Conselho. As suas competências estão lá no artigo 75 do Regimento Geral. Outro órgão, o órgão especial do Conselho Pleno. Quem preside é o vice-presidente e suas competências estão no artigo 85 do Regimento Geral da OAB. Primeira Câmara, presidida pelo secretário-geral, as competências estão no artigo 88 do Regimento Geral. Segunda Câmara, presidida pelo secretário-geral adjunto, suas competências estão no artigo 89 do Regimento Geral. Terceira Câmara, presidida pelo tesoureiro, as competências no artigo 90 do Regimento Geral. A diretoria é composta pelo presidente, o vice, o secretário-geral, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro. A diretoria do Conselho Federal tem o presidente, o vice, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro. As competências estão no artigo 99 do Regimento Geral. E o presidente nacional da OAB, que é quem preside o Conselho Federal. Suas competências estão no artigo 100 do Regimento Geral. Passamos agora aos conselhos seccionais. Os conselhos seccionais são órgãos estaduais, com sede em cada estado e no Distrito Federal. Possuem também personalidade jurídica própria. Suas competências são criar subseções, que são o próximo tema, a competência de criar subseções no seu âmbito. As caixas de assistência, advogado também, no âmbito estadual ou distrital. Fixar a tabela de honorários, por isso que a gente vê que
estado tem a sua tabela. Isso aqui no caso é o âmbito estadual. Fixar o valor das anuidades também, se você for ter a carteira no DF, São Paulo, a anuidade é um valor diferente. Definir critérios sobre trajes dos advogados, olha a competência dos conselhos seccionais, importante isso. Eleger as listas para o 5º Constitucional Estadual, então, os tribunais estaduais ou distrital que tem ali o advogado como desembargador. Então quem elabora essas listas no âmbito estadual ou distrital são os conselhos seccionais, diferentemente lá dos tribunais federais, que é o Conselho Federal. A composição dos conselhos seccionais: o presidente, conselheiros, ex-presidentes também compõem os conselhos seccionais. Os ex-presidentes, eles são membros honorários vitalícios e só têm direito à voz nas sessões, eles não votam. Presidente do Instituto de Advogados Local também compõe aí os conselhos seccionais. Se houver o Instituto de Advogados Local, o presidente também é um membro honorário, também só com direito à voz nas sessões, assim como os ex-presidentes. Número de conselheiros, né? Quantos conselheiros, qual é o limite de conselheiros que pode haver nos conselhos seccionais? Se nesse conselho seccional houver menos de 3.000 inscritos, até 30 membros. Nos conselhos com menos de 3.000 inscritos, até 30 membros. Com número igual ou maior a 3.000 inscritos, é 30 e soma-se 1 a cada 3.000. Então, por exemplo, se tiver 4.000 inscritos, continua o limite de 30. 5.000 inscritos, também o limite de 30. Ou seja, vai aumentar 1 a cada 3.000. No caso aqui, 6.000. Se tiver 6.000 inscritos, pode ter 31. Se tiver 9.000 inscritos, pode ter 32. Agora o limite é 80. Se tiver 1 milhão de inscritos, não vai poder ter tantos inscritos assim. Tem o limite de 80. As sessões. Os participantes das sessões que ocorrem nos conselhos seccionais. Os conselheiros seccionais, ele tem voz e voto. O presidente do Conselho Federal, ele tem só voz. Se ele participar ali das sessões dos conselhos seccionais, ele vai ter só voz. Ele não vai poder votar. Os conselheiros federais da seccional também só têm voz. Aquele conselheiro seccional que foi eleito pelaquela sessão, se ele estiver participando ali da sessão, ele só vai ter direito à voz. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados também só tem direito à voz. Se estiver participando da sessão do conselho seccional, ele vai ter direito só à voz. E o presidente das subseções, as subseções dentro das conselhos seccionais, também vai ter direito à voz. Então só tem direito à voz e voto os conselheiros seccionais. Então qualquer outro participante pode ver que só tem direito à voz. Fica fácil aí memorizar. Vamos então às subseções. As subseções são divisões autônomas dos conselhos seccionais. Os conselhos seccionais são muito grandes, abrange muitos advogados, muitas áreas, e aí eles são divididos em subseções. Não possuem personalidade jurídica, ao contrário dos conselhos seccionais do Conselho Federal. Ele não possui, as subseções não possuem personalidade jurídica. Elas são criadas pelos conselhos seccionais. Na criação, o presidente do conselho seccional designa a comissão para estudo de viabilidade. Cada criação de uma subseção tem que ter esse estudo designado pelo presidente do conselho seccional e no mínimo 15 advogados domiciliados profissionalmente. Então, para você criar uma subseção, tem que ter no mínimo 15 advogados naquela área, naquela região. Abrangência somente territorial daquela área designada. Uma por município.
mais um ou parte de um. Intervenção do Conselho Seccional. Se houver grave violação dessa lei ou no regimento interno da seccional, aí o Conselho Seccional pode intervir na subseção. Lembra que elas são divisões autônomas, mas se estiver furando algumas regras, tem intervenção do Conselho Seccional. No caso aqui, grave violação da lei, que seria o estatuto, né, falando. Seria grave violação do estatuto. Se houver grave violação do estatuto ou do regimento interno da seccional, aí pode haver intervenção do conselho, e essa intervenção ela se dá por voto de 2/3 de seus membros. Então aqui voltando, a abrangência territorial que pode haver da subseção é de um município, mais de um município ou parte de um município. Tá? A abrangência que pode ter uma subseção, ela pode ser apenas parte de um município, pode ser um município inteiro ou pode ser mais de um município. Competências. Competência das subseções está ligada à garantia e às prerrogativas do advogado, cuidar para manter as prerrogativas do advogado. A diretoria das subseções, a atribuição dela é de administração. E o conselho das subseções só pode existir se houver mais de 100 advogados. Então só pode existir um conselho dentro das subseções se houver mais de 100 advogados inscritos. Para criar subseções basta 15 advogados. Mas para existir um conselho dentro dessas subseções deve existir pelo menos mais de 100 advogados, 101 advogados no caso. E compete a ela exercer as mesmas funções e atribuições vistas ali do conselho seccional. Vamos agora às caixas de assistência dos advogados. Elas possuem personalidade jurídica. Vê que aqui o único desses órgãos nessa estrutura que não possui é as subseções. A Caixa de Assistência dos Advogados também possui personalidade jurídica. Precisa antes aprovar e registrar seus estatutos no Conselho Seccional que pertence. Então você cria a Caixa de Assistência dos Advogados, para ela ter validade tem que aprovar e registrar seus estatutos no Conselho Seccional da existência dela. Ela é criada no âmbito dos conselhos seccionais e não das subseções. Está aqui criada pelos conselhos seccionais com número de 1.500 inscritos. Tem que ter pelo menos 1.500 inscritos para que se possa criar uma caixa de assistência dos advogados. Ela recebe 50% da receita da seccional após contadas as receitas obrigatórias. A finalidade das caixas de assistência ao advogado é prestar assistência aos advogados e pode também criar seguridade complementar. Qualquer tipo de assistência, pode ser saúde, cursos, educação, lazer, tá? Qualquer tipo de assistência, e aqui também ela tem essa prerrogativa de poder criar uma seguridade complementar, um tipo de aposentadoria ou até outros tipos de seguro. Não só aposentadoria, eu dei só o exemplo como aposentadoria, pode ser também uma questão de alguma ajuda, algum custo para uma eventual problema de saúde que ele tem que ficar afastado da sua atividade. Depende da intenção, da possibilidade da caixa, do local. E ela pode ser extinta, né, caso ocorra essa extinção, o patrimônio passa para o conselho seccional. O patrimônio que ela tiver adquirido na sua existência se incorpora ao conselho seccional.
Conferência Nacional da Advocacia, CNA, é o órgão consultivo máximo do Conselho Federal. Essa conferência ocorre a cada 3 anos, no segundo ano do mandato. O objetivo dessa conferência é estudo e debate das questões relacionadas às finalidades da OAB. Então vai sempre estar estudando questões relacionadas às finalidades da OAB. E congraçamento dos advogados. No momento que você homenageia alguém, faz entrega de medalhas. Os membros são efetivos. Existem os membros efetivos, são os conselheiros, presidentes, advogados inscritos na conferência, estagiários inscritos na conferência, e todos eles têm direito a voto. Decidir alguma coisa, alguma questão ali nessa conferência, todos eles têm direito a voto. Conselheiros, presidentes, advogados inscritos, estagiários inscritos. Convidados, então são membros também dessa conferência os convidados, que vai depender da comissão organizadora, poderá convidar um juiz, algum estudioso de outra área. Só tem direito a voto se for advogado. Então o convidado que estiver lá só pode ter direito a voto se for advogado. Estudantes de direito também podem participar dessa conferência. Eles são membros ouvintes. Escolhe-se um porta-voz. Ele pode escolher para ele ali um porta-voz para falar alguma coisa que ele não tem direito à voz, mas ele pode escolher um porta-voz que vai falar alguma coisa relacionada à intenção dele. As conclusões dessa conferência têm caráter de recomendação aos conselhos. Então, o que eles decidirem ali fica como uma recomendação aos conselhos para que usem ou não. Preferência que usem, lógico. Medalha Rui Barbosa. Medalha Rui Barbosa é a comenda máxima conferida pelo Conselho Federal às grandes personalidades da advocacia brasileira. Então é o Conselho Federal quem congratula os advogados com essa medalha devido a algum serviço prestado, a sua grandiosidade. Só pode ser concedida uma vez no prazo do mandato do Conselho, que será entregue ao homenageado em sessão solene. Então finalizamos aqui o primeiro capítulo. Até o próximo vídeo.